Passada a Páscoa, começam os festejos à volta do Divino Espírito Santo com diferentes provações. Hoje viemos então até à freguesia da Vila Nova, onde Maria do Carmo paga a sua promessa, neste caso relativa à doença da sua filha, Carla Beatriz. Um momento de fé e que fica então aqui espelhado que realmente o Divino ajuda nas situações menos boas da vida. O culto ao Divino Espírito Santo é uma marca identitária açoriana, ainda para mais na Ilha Terceira, com maior expressão na zona do Ramo Grande. Na freguesia da Vila Nova, tendo como padroeiro o Espírito Santo, tudo parece ser vivido com maior emoção, principalmente quando se trata de uma mãe que se agarrou à fé em momentos difíceis. Pagam-se as promessas através da reza do terço, da oferta de esmolas e da coroação. São dadas graças pelas bênçãos recebidas e pelos pedidos atendidos em tempos de aflição e tristeza. Carlos e Carla, os dois tesouros de Maria do Carmo, enfrentaram grandes problemas de saúde durante a juventude, mas com a força do Espírito Santo tudo foi ultrapassado. Agarrada a esta fé, cumpre agora mais uma promessa. Tirei o Espírito Santo porque a minha filha esteve doente, esteve com cancro e na altura fiquei com a cabeça perdida e pedi ao Espírito Santo que lhe desse saúde e que ela ficasse boa. E graças a Deus o Espírito Santo concedeu-me o milagre e a graça da minha filha hoje está coroada e de ter corrido tudo bem. E não foi a primeira promessa que fez ao Espírito Santo, sei que há poucos anos também cumpriu aqui com a sua promessa, porque também teve uma situação com o seu filho, não foi assim? Sim, o meu filho também, exatamente com os mesmos 23 anos, a mesma idade da minha filha, aconteceu também um problema de saúde dele. Prontos, aqui os médicos todos pareciam que eram inférteis e ele foi evacuado para São Miguel e na altura eu pedi ao Senhor Espírito Santo que se não fosse infértil, que dava um almoço ao Senhor Espírito Santo e que se corresse tudo bem e que não fosse infértil. E o meu filho foi para São Miguel e lá os médicos confirmou-se que não era infértil e os médicos disseram ao meu marido que tinha sido uma miocardite. Vieram-lhe dar os parabéns e disseram: olha, o senhor está de parabéns, afinal o seu filho não foi infértil, foi só uma miocardite. E é por isso é que eu tenho muita fé no Senhor Espírito Santo, porque o meu marido veio a casa buscar roupa para ele ir para São Miguel e disse-lhe a ele: se não fosse infértil, a gente pagava um almoço ao Senhor Espírito Santo e trazíamos o Senhor Espírito Santo para casa para rezar. E o meu marido disse: mulher, porquê é que estás a dizer isto? Que os médicos já confirmaram que é infértil. E disse: mas podia ser que o Senhor Espírito Santo concedesse esta graça. E depois, quando o meu marido me telefonou e disse: obrigado, Senhor Espírito Santo, foi um milagre que tu me fizeste. E cada vez acredito mais no Senhor Espírito Santo. Agarra-se muito a esta fé e tanto que depois, quando passou pela sua filha, voltou também a agarrar-se à fé do Espírito Santo. Foi a minha filha, quando eu soube o problema de saúde que ela tinha, e tornei a fazer a mesma promessa e tornei a pedir com muita fé e muita devoção e graças a Deus consegui mais um milagre. E outra promessa que eu fiz ao Senhor Espírito Santo, que é quando o Senhor Espírito Santo não tiver quem o leve para casa, que não haja de muito, não vou dizer que vou dar almoço, não vou dizer, mas eu trago-lhe sempre. Quando ele não tiver para onde vai, eu trago-o para a minha casa e rezo a semana e vou com ele à igreja, mesmo sem promessa. Porque o Senhor Espírito Santo se me concedeu se me fez estes 2 milagres e se eu estiver na praça e se eu ver que não tem ninguém que pegue nele, eu estou agradecida para o resto da minha vida. Ele não fica mais sozinho, ele não fica. Quem não quiser pegar e pega.
No bodo do ano passado ficou assim destinado e saiu-lhe o primeiro domingo, sinónimo de ter a casa cheia durante todo o ano. Algo que não esperava, mas a felicidade se transborda com um sentimento difícil de explicar. Eu não ia triar este ano. Eu não ia triar este ano porque na Pedúia a gente somos pobres e já tinha ido pagar uma promessa ao Senhor Santo Cruz e ainda estava para triar. E então o que aconteceu foi isso. Eu fui ao bolo de manhã e pedi. Estava sentada e vejo uma pessoa que é da Comissão do Espírito Santo. Ela chegou-se ao pé de mim e ele perguntou-me se eu ia tirar este ano. Eu sabia que eu tinha a promessa para pagar. E eu disse, não vou tirar este ano na Consuig, mas para o ano tiro e daqui a 2 anos pago. E então ele disse, porque foi a tal coisa, ele disse, não tem ninguém que pegue este ano, só tem 2 pessoas para tirar o Espírito Santo. E eu fiquei assim a olhar para ele e eu disse, não faz mal, eu vou tirar, eu não vou pagar a promessa este ano, eu vou levá-lo para a minha casa, eu vou rezar, eu vou com ele à igreja, para o ano eu torno a tirar e daqui a 2 anos eu pago a promessa. E ele disse-me assim, então eu posso pôr lá o teu nome? Eu digo, podes. O meu marido chegou perto de mim e disse-me assim, e disse-lhe a ele, olha, eu já fiz isso. O Nuno esteve aqui a falar comigo, não tem ninguém que tire o Espírito Santo, e eu já dei o nome e já disse que vou levá-lo para casa. E ele, mulher, fizeste bem. Dali a bocado o meu homem pede de mim. E eu disse, mas olha, está resolvido. Já me deram um bezerro, um amigo meu deu-me um bezerro e a gente vai comprar e a gente vai pagar a nossa promessa conforme pedou. Eu digo, mas este homem não é discreto. Eu ainda disse assim, este homem não é discreto. E agora, e o nosso filho que está aí para fora, a minha filha que era para tirar, porque tinha prometido ela que tirar com a sua mão o bilhete, ela não tinha ido ao bolso, porque, pronto, na Kiji estava na sua casa. E eu disse, então se é desta maneira, eu tenho que se dizer a ela para vir tirar. Eu disse, olha, já falei com o Carlinhos, que é o meu filho, ele diz que tem 1 ano para resolver férias, e eu já telefonei à Bia, a Bia já está-se a vestir e já vem para cima. Disse, pronto, está resolvido. Começaram ali a pôr papelinhos, tirou o primeiro senhor foi tirar, tirou o segundo bolo, depois foi uma outra senhora, tirou o primeiro bolo, e a minha filha vai à 3ª vez, tira o 3º papelinho, saiu todo ao ano. O Senhor Espírito Santo quis vir para a minha casa este ano todo ao ano e quis que eu pagasse a minha promessa. E agora, com esta semana já a caminhar para metade, já começa a sentir a pena, porque a casa vai ficar vazia, não é? Muito. A minha casa esteve cheia até agora e agora está. Os dias estão-se a acabar, mas isso é que ele não é meu, ele é da gente de todos. Ele tem, pronto, ele tem que seguir a sua viagem, mas a fé continua assim. Sempre. Eu tenho muita fé no Senhor Espírito Santo, muita fé. Ele concedeu-me estes 2 milagres e como é que eu não hei de acreditar? Passou o que eu já passei e ver o que é que os meus filhos já passaram, como é que eu não hei de acreditar dele não ter conseguido estes milagres? Eu tinha estado a fazer limpezas e disse, vocês não me digam para ir ao bolo que eu não quero. E depois eu vou almoçar e o meu pai liga-me, eu estava em casa e ele diz, olha, a gente vai pagar a promessa este ano. E eu, ok, então vou-me vestir e vou até aí. Então a minha mãe disse, tu é que vais tirar o bilhete. E na hora de tirar o bilhete eu estava a tentar não criar muita expectativa, mas eu tinha assim um feeling e eu disse, bom, há de ser o que Deus quiser, ele é que sabe onde é que é. E quando tirei o bilhete e saiu tudo ao ano, desmoronei e foi um ano espetacular, a casa cheia. É diferente, a gente já pagou algumas promessas, mas nunca tínhamos tido
esta sorte, não é? De ter a casa cheia 1 ano e já estávamos a contar os dias para ele seguir viagem, não é? Porque tem as outras pessoas, a gente compreende que as outras pessoas têm as suas promessas e não é nossa, é de toda a gente. Mas foi um ano muito bom. Carla Beatriz é um motivo desta promessa. Ela que foi habituada desde sempre a esta tradição e culto. Sempre foi devota e mesmo com o cancro não se revoltou nem perdeu a fé. Pelo contrário, agarrou-se ainda mais a esta força maior. Está cá para cumprir esta promessa dos seus pais e dar o testemunho de vencedora e guerreira com uma doença que cada vez mais diz algo a todos nós. Muitas foram as lições que tirou de uma etapa menos boa, com a certeza que quando há saúde não há nada que nos possa preocupar ou que seja impossível. A saúde é sempre o mais importante. A minha mãe já pagou várias promessas e desde que o meu irmão teve o problema de saúde, eu ainda fiquei mais crente e depois de eu passar por isto, ao início a gente fica assim um bocadinho, mas porquê? Comigo a gente às vezes questiona um bocadinho que não deve, porque a gente não deve perguntar porquê, a gente deve perguntar o que é que eu preciso mudar. Porque eu acho que a gente tudo tem um motivo de ser. E se a gente passa para as coisas é porque a gente tem que abrir os olhos para alguma coisa. E acredito muito que foi isso e continuo com fé ainda mais. Porque sim, acredito que o Espírito Santo esteve sempre lá para mim, até porque quem passa por isto, eu era muito diferente do que sou hoje em dia. E acredito que foi uma força maior que esteve sempre lá para mim, para me ajudar. Passaste a levar a vida de outra forma, se calhar já não ligas a pequenas coisas que às vezes ligavas. Sim, tinha muitas crises de ansiedade por coisas banais que nem fazem sentido. Hoje em dia eu olho para trás e porque não faz sentido e hoje em dia consigo ver as coisas com outros olhos, muito mais aberta à vida, sem dúvida. Porque tudo tem uma razão de ser e acredito que se isto aconteceu foi porque precisávamos de alguma coisa aqui dentro e teve que servir de lição. A gente se não aprende de uma maneira, a gente tem que aprender de outra. E sem dúvida que foi uma grande lição de vida e sou eternamente grata por ter a oportunidade de aprender, apesar da maneira que tem sido, mas acredito que tudo tem um motivo. Família sempre unida para pagar as suas promessas e para superar as etapas menos boas da vida. O seu grande porto de abrigo aliado à força que vem do alto. Meus pais foram incansáveis para fazer viagens que eu tive que ir fazer exames, para fazer tratamentos, nunca me deixaram. Estavam sempre, a minha mãe em casa, sempre para comer, sempre. Claro que quem passa por isto, a gente fica mais condicionados e ela estava sempre, se precisasse alguma coisa. Eu também tive a minha família, a minha madrinha que também teve muito ao meu lado, a minha família toda, tive muito apoio. E aqui, como falávamos antes da entrevista, estavas a contar que soubeste da notícia e que não disseste logo à tua família, porque havia um medo também, porque eles tinham passado já pela situação do teu irmão, também tinhas esta preocupação de como é que ias contar à tua família com medo deles irem abaixo e em certa medida tu é que tiveste ser o grande apoio deles mesmo sendo tu a estar doente. Sim, eu fiquei internada no dia 5 de outubro e no dia 6 o médico disse-me o que é que tinha. Não fiz biópsia, mas já tinham um diagnóstico mais ou menos concreto daquilo que se passava. E os meus pais perguntavam-me e a minha cabeça soltava: tu não vais dizer? Porque eu queria esperar para estar bem e estar em casa com um diagnóstico certo do que era depois da biópsia para poder contar, para eles verem que eu estava bem. Então eu dizia: não, tu não vais contar. Tu vais esperar, vais aguentar firme. E até por acaso tive psicólogo, quando estive internada tive um psicólogo. Ele dizia assim: mas tu é que estás doente, não faz sentido, eles agora é que têm que te dar apoio, tu tens que pensar agora em ti, que o doente aqui és tu. E eu disse: eu não consigo, eu tenho que protegê-los ao máximo que eu consegui. E os dias que eu fiquei no hospital eu nunca disse: eu tenho isto,
quando cheguei a casa, que disse, olha, eu estava à espera de fazer a biópsia para poder dizer, infelizmente não consegui fazer logo a biópsia porque houve problemas, pronto, relativos a coisas de fora, e eu disse, olha, eu estava à espera de dizer exatamente o que era, por isso é que eu nunca contei, mas já sei que tenho um cancro. E foi aí que, pronto, que eles ouviram da minha boca, porque sei que eles já estavam mais ou menos dentro a contar com aquilo que viria. E o que é que te deu força para encarar a doença? Como é que conseguiste encarar? A que é que te agarraste? Eu não consigo explicar a força que tive. Eu acredito mesmo que foi o Espírito Santo. Porque eu era muito menina da mamã, do papá, e de repente houve aqui uma transformação que eu é que tinha que os proteger, porque eu sempre fui muito protegida. Houve aqui uma mudança que eu é que os tinha que proteger. Então acredito que foi mesmo o Espírito Santo que me deu essa força que eu nem sabia que tinha. E acredito que se a gente tiver fé e a gente souber que tem sempre alguém a olhar por nós, a gente ganha essa força. Então foi claro que sem dúvida a minha família, que sempre esteve lá para mim, e o Espírito Santo, sem dúvida. Depois de um ano de muita emoção, esta semana é um momento alto com a reza do terço e com a casa ainda mais preenchida, sempre de porta aberta a todos e a receber com muito carinho, como é o caso da equipa da Vitec. Envolve muito trabalho, mas pelo Espírito Santo tudo se faz. Afinal de contas, são muito gratos por tudo o que concedeu. Primeiro, trata-se dos convites, arranja-se o GUAT. O GUAT está... tem os criadores que todo o ano criam o GUAT e pronto, tem que se fazer o altar, tem que se preparar as comidas, tem que se preparar os convites, e isto gera tudo um trabalho que por fases tem que se... E eu infelizmente também tive também um transtorno, que fiquei doente, tive que ficar internada, e olha, ela, além das forças que ela tinha, ainda teve forças para mais isso tudo, que foi ela e o seu pai que cuidaram de tudo, e é assim, tá. E dizem que os filhos é o maior presente que se pode ter na vida, e depois de ver os seus filhos a passarem isso tudo, ainda sinto mais orgulho neles. Sim, sinto muito orgulho dos meus filhos. Os meus filhos foram 2 heróis. A minha filha foi um heroíno e o meu filho foi um herói. Conseguirem ultrapassar, com a ajuda do Senhor Espírito Santo e com a fé que eles têm nele, ultrapassar estas 2 doenças tanto grandes. Com a certeza que esta é uma fé e gratidão para o resto da vida, jamais irá deixar o Espírito Santo sozinho. A casa vai ficar vazia em breve, mas o coração fica repleto das graças recebidas e com um sentimento de dever cumprido. E se os filhos são tudo para uma mãe, aqui fica a prova viva do amor e do poder da união da família, mas não só, fica também a prova que a fé move realmente montanhas.